Oi, gente! Bem-vindos a mais uma videoaula aqui no nosso canal Faz Crochê. Eu sou a Jana, para quem ainda não me conhece, e na videoaula de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer essa bolsa maravilhosa de crochê. É um modelo super fácil de fazer e também econômica. Esse modelo de bolsa de crochê tá super na moda, gente. Então eu escolhi usar uma alça de resina e eu achei que essa alça combinava com o forro. Por isso, nós vamos ter o passo a passo de como fazer esse forro. E olha os detalhes desse acabamento, tá muito caprichado. Espero muito que vocês gostem dessa aula, pois ela está bem detalhada e caprichada também. Então já se inscreve aqui no canal para você não perder as próximas aulas. Deixa seu like, compartilhe esse vídeo e também comenta aqui embaixo o que você achou desse modelo de bolsa e qual cor você pretende fazer a sua. E essa bolsa, ela ficou com 19 centímetros de altura por 14 centímetros de profundidade, então é uma peça bem espaçosa, e 30 centímetros de largura. E se você não quiser ou não tiver esse tipo de alça de acrílico ou de madeira, você também pode usar alça de crochê para esse modelo de bolsa. Essa alça é da bolsa baguete que eu já ensinei aqui no canal, então eu vou deixar o link também aqui embaixo na descrição do vídeo para você assistir essa aula, caso você não queira usar alça de acrílico. Então você pode também fazer a alça de crochê. Se você não quiser colocar um botão, você pode também colocar um zíper. Vou deixar também a aula aqui embaixo na descrição do vídeo com algumas técnicas de colocar zíper que eu já ensinei aqui no canal, mas eu sugiro que você use essa que eu estou mostrando aí no vídeo. Então não tem desculpa para você não fazer esse modelo de bolsa, ela é bem versátil, você pode fazer adaptações. Então bora lá começar a nossa videoaula de hoje. E para fazer essa peça, eu vou usar o fio náutico de polipropileno de 3 milímetros dessa marca Geotex. É a primeira vez que eu estou usando esse fio e eu confesso que eu gostei bastante do resultado. É um fio bem macio de trabalhar, mesmo sendo o fio de polipropileno, ele é muito macio, da mesma forma de trabalhar com fio de poliéster. Eu vou usar 450 gramas desse fio. E o link de onde você pode encontrar esses materiais vai estar fixado no primeiro comentário aqui embaixo. Também vou usar esse par de alças de resina. Ela parece de madeira, mas ela é plástica. Agulha número 4,5, isqueiro, tesoura, fita métrica e um botão de imã. E para o forro eu vou usar menos de 1 metro de tecido de algodão cru. Então a gente começa fazendo esse nozinho inicial e a partir dele a gente vai fazer 61 correntes. E pronto, terminadas as 61 correntes, agora eu vou tirar a medida, vai ficar com 48 centímetros essa corrente inicial. Então, agora a gente vai trabalhar na parte de trás dessa corrente, ó. Então, vira, a gente vai trabalhar nessas alcinhas. Então, pula a primeira alça, vai na segunda, e a gente vai fazer uma carreira só de pontos baixos. Um total de 60 pontos baixos. Pronto, chegando no final da carreira, a gente agora faz uma corrente, vira a peça. E agora a gente vai trabalhar passando a agulha pelo meio do ponto de base, ó, pegando apenas a perninha de fora do ponto. Então, esse é o padrão de todo o corpo dessa bolsa. Então, a partir de agora, a gente só trabalha passando a agulha pelo meio do ponto de base. E a gente vai fazer um total de 60 pontos baixos, trabalhando seguindo esse mesmo padrão. Chegando novamente no final dessa segunda carreira, faz uma corrente, vira a peça e a gente vai continuar seguindo o mesmo padrão, ó, passando a agulha pelo meio do ponto de base, pegando apenas a perninha de trás do ponto. Então, essa é a terceira carreira. Eu vou fazer um total de 30 carreiras seguindo esse mesmo padrão. Sempre que chegar no final da carreira, faz uma corrente, vira a peça, dá continuidade. E esse é um padrão bem simples de seguir. São 60 pontos de base e 30 carreiras.
Pronto, terminadas as 30 carreiras, agora vamos tirar as medidas, vai ficar com 43,5 centímetros de largura por 18 centímetros de altura. E antes de dar continuidade, a gente vai tirar o molde dessa parte da bolsa, tá? Então, eu vou usar 3 folhas de papel A4, você também pode usar jornal, revista. Então, pega 2 folhas e cola ela com fita adesiva para juntar essas duas partes. Então, passa a fita adesiva e cola a ponta de uma folha na outra. E aí a gente vai usar essa folha como base para fazer o molde. Então aí a gente pega a peça, coloca em cima, pega o lápis e a gente vai pontilhar essa folha seguindo a forma da nossa peça, igual eu tô mostrando para vocês no vídeo. Pronto, depois a gente vai cortar e guardar esse molde, a gente não vai usar agora. Então, voltando para nossa peça, agora a gente vai fazer o acabamento. Então aí a gente vou finalizar essa parte que ela desmanchou. Então, aí eu faço esse último ponto e puxo essa laçada final. Então, aí a gente corta para a gente poder fazer o acabamento. Então, pega a ponta desse fio, passa por dentro dessa última laçada e puxa. Então, agora a gente vai esconder esse fio por dentro dos pontos para a gente poder fazer o acabamento. Vai escondendo, pega uma agulha mais fina, número 3,5, e aí vai escondendo esse fio por dentro desses pontos, depois a gente corta e queima a ponta. E aí já aproveita também para fazer o acabamento na outra ponta do fio, ó. Então vai escondendo ele também por dentro dos pontos, depois corta e queima a pontinha. E na sequência a gente vai começar a fazer as laterais dessa bolsa, tá? Então o corpo da bolsa já tá pronto, agora eu vou começar a fazer a lateral. Então pega o restante do fio, a gente faz esse nó inicial e a partir dele eu vou fazer 16 correntes. Terminei as 16 correntes, ela vai ficar com 11 centímetros. Então, agora a gente vira essa corrente, a gente vai trabalhar nessas alcinhas de trás. Então, pula a primeira, vai na segunda, e a gente vai fazer uma carreira de pontos baixos. Um total de 15 pontos baixos. Cheguei no final dessa primeira carreira, então a gente faz uma corrente, vira a peça. E agora a gente vai começar um novo padrão, tá? Então, nessa lateral, a gente vai trabalhar com outro tipo de ponto. Se você quiser, você pode fazer só em pontos baixos. Então, começa essa segunda carreira, pega uma laçada na agulha, vai no primeiro ponto e a gente vai fazer meio ponto alto. Então, esse é o meio ponto alto. Finaliza o ponto, no ponto seguinte, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Na sequência, outro meio ponto alto, ó. Pega uma laçada na agulha, passa por baixo do ponto, finaliza. No ponto seguinte, ponto baixíssimo. Então, esse vai ser o padrão a partir de agora, essa lateral. A gente começou com uma carreira de pontos baixos. Nessa segunda carreira, a gente começa seguindo esse padrão. É meio ponto alto e ponto baixíssimo. Vai intercalando entre um e outro até chegar no final da carreira.
Pronto, chegando no final dessa segunda carreira, faz uma corrente, vira a peça e a gente vai dar continuidade seguindo esse padrão. Começa com meio ponto alto, na sequência ponto baixíssimo, e a gente vai fazendo esse padrão até chegar no final da carreira. Lembrando que são 15 pontos de base, tá? Então são sempre 15 pontos em cada uma dessas carreiras. E eu vou fazer um total de 22 carreiras. Lembrando que sempre que chegar no final de cada uma dessas carreiras, faz uma corrente, vira a peça e continua seguindo o padrão. No total, são 22 carreiras, contando com a primeira carreira de pontos baixos. Terminei as 22 carreiras, então agora eu vou tirar a medida dessa peça. Então, ela vai ficar com 16 centímetros de comprimento por 12 centímetros de largura. E agora a gente vai para a etapa final da lateral. A gente vai circular essa lateral fazendo pontos baixos. Então, nesse final, faz uma corrente. E aí, agora a gente começa a fazer pontos baixos em toda essa lateral. Só não vamos fazer na parte de cima, tá? E a gente tem que fazer um total de 60 pontos baixos, que é para casar com a quantidade de pontos que a gente fez na lateral do corpo da nossa peça. Então, aquela primeira peça que a gente fez, na lateral a gente tem 60 pontos baixos. Então, aqui, nessa peça também, a gente vai ter que fazer um total de 60 pontos baixos. Então, aí você vai contando esses pontos, a gente começou com uma corrente, depois a gente começa a fazer pontos baixos. Então, essa corrente vai ajudar a completar os 60 pontos baixos. E chegamos no último ponto, ó, da nossa lateral. Então, finaliza esse último ponto, puxa essa laçada, que a gente vai fazer o acabamento, ó. Mas antes eu vou contar. Então, eu vou contar todas essas correntes, ó, da lateral, para ver se realmente tem 60 pontos. E aí, se não tiver, você desmancha e você tenta encaixar algum ponto em uma das laterais para que fique exatamente 60 pontos, como eu falei para vocês, ó. Então, vai contando. No meu deu exatamente 60 com esse último ponto.
E aí a gente vai fazer o acabamento para poder começar a costura dessa lateral. E para fazer o fechamento dessa lateral, ó, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Então, eu já tinha feito ali para fazer a contagem, desmanchei e vou fazer novamente. Vai no primeiro ponto, lá da lateral, e faz esse ponto baixíssimo, deixando essa última laçada aí para a gente poder usar ela para fazer a costura, tá? Então, aí a gente pega a primeira parte da bolsa, o corpo dela, e agora a gente já vai fazer a costura usando esse próprio fio. A gente não precisa cortar o fio, a gente vai usar esse fio para fazer a costura. Mas antes de dar continuidade, a gente vai fazer a última parte do molde. A gente vai usar a terceira folha de papel A4 para fazer o molde da lateral. Então, a gente faz o mesmo processo. Pega a caneta e a gente vai fazendo o pontilhamento aí na folha, contornando toda essa lateral. E aí guarda esse molde que a gente não vai usar agora, depois a gente vai cortar ele. Então agora vamos começar de fato a costura. Então pega essa última laçada que a gente tem deixado na lateral. Então nessa última laçada, faz uma corrente, passa a agulha no primeiro ponto do corpo da bolsa e puxa essa laçada por dentro dela, dessa forma. Faz uma corrente. E agora a gente vai fazer um ponto baixo, passando a agulha pelo mesmo ponto que a gente passou agora. Então, ó, faz esse ponto baixo, passa a agulha sempre pegando as duas perninhas de cada um dos lados das laterais, tá? Então, ó, passa a agulha assim por baixo e aí faz esse ponto baixo. Na sequência, a gente faz uma corrente. E aí, no ponto seguinte, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Esse tipo de ponto que a gente está fazendo, que a gente está usando para fazer essa costura, eu conheço esse ponto como ponto caranguejo, tá? Então a gente vai fazendo dessa forma. É um ponto baixíssimo e uma corrente. Passa a agulha por baixo, pegando as perninhas de cada um dos lados das laterais, faz um ponto baixíssimo e sobe uma corrente. E aí o ponto vai ficando dessa forma, meio que um zigue-zague. E aí você continua seguindo esse padrão, você vai casando os pontos, como eu falei anteriormente, são 60 pontos nessa costura, então vai casar direitinho porque a gente fez na lateral 60 e no corpo da bolsa também tem 60 pontos. E aí você continua seguindo esse padrão até finalizar toda a lateral. E pronto, chegamos no final da costura. Esse é o último ponto dessa lateral, então a gente finaliza com ponto baixíssimo, depois faz uma corrente. E aí ela vai ficar dessa forma, ó. Como eu falei, os pontos casaram. E como eu falei anteriormente, ó, todos os pontos casaram para fazer a costura dessa lateral. Então agora a gente corta esse fio, puxa essa última laçada, a gente vai esconder esse fio por dentro dos pontos, na parte interna da peça, para a gente poder fazer o acabamento, depois a gente corta e queima a ponta.
Pronto, depois que finalizar, pega o restante do fio e a gente vai fazer a segunda lateral. A gente vai seguir o mesmo passo a passo que a gente seguiu para fazer essa lateral agora. Então, a gente começa fazendo 16 correntes, depois a gente vai fazer uma carreira de pontos baixos, depois a gente vai fazer aquele padrão, meio ponto alto, ponto baixíssimo, meio ponto alto e ponto baixíssimo. É só você voltar o vídeo e assistir, como a gente fez a primeira lateral, então a gente vai repetir o mesmo processo. Depois a gente vai circular a lateral fazendo 60 pontos baixos, da mesma forma que nós fizemos. Então, aí eu vou adiantar o vídeo e volto para a gente fazer a costura da segunda lateral. Pronto, ó, finalizada a segunda lateral, são 22 carreiras, depois eu contornei fazendo 60 pontos baixos em toda essa lateral, a mesma quantidade de ponto que a gente tem aí no corpo da bolsa, e agora a gente vai fazer a mesma costura, tá? Que a gente fez do outro lado, fazendo aquele ponto caranguejo. Então, aí a gente faz essa finalização, passa a agulha no primeiro ponto para fazer esse ponto baixíssimo, para finalizar a carreira da lateral, ó. E aí sobe uma corrente. E agora a gente vai fazer a costura da mesma forma que a gente fez antes. É ponto caranguejo em toda essa lateral, casando um ponto com o outro, fazendo um total de 60 pontos. Essa agulha, ó, esse primeiro ponto, puxa a laçada por dentro dele, aí faz uma corrente, vai no mesmo ponto de base, passa a agulha novamente de um lado para o outro, pegando os dois pontos, tanto de um lado quanto do outro, ó. Aí a gente puxa mais uma laçada, finaliza esse ponto baixíssimo. E aí sobe uma corrente. E esse é o padrão do ponto caranguejo, é um ponto baixíssimo e uma corrente, ponto baixíssimo e uma corrente. E aí você vai seguindo esse mesmo padrão, contornando toda essa lateral para fechar a costura. E pronto, ó, finalizamos a costura. Então, a peça vai ficar assim. Agora, a gente vai fazer uma carreira de pontos baixos na parte de cima da peça, que é para a gente poder fazer o forro dessa bolsa, tá? Então, vou fazer uma carreira só em pontos baixos, circulando toda essa base de cima. Então, vai lá na última laçada da finalização da costura da lateral e já dá continuidade. Vai no ponto seguinte, começa a fazer pontos baixos. E como eu falei anteriormente, a gente só vai fazer uma carreira de pontos baixos, e aí a gente para essa peça e a gente vai trabalhar no forro da bolsa agora. Então, vai lá, pega os 2 moldes que a gente fez, tanto do corpo como da lateral da bolsa, e a gente vai recortar esses moldes para a gente poder trabalhar com eles.
Então, agora a gente pega o molde, vira o tecido para o lado do avesso, tá? Pega um lápis grafite para a gente poder fazer as marcações. Então, a gente primeiro desenha, ó, vai circulando esse molde na peça, bem de leve, a marcação não precisa ficar muito forte, e pelo lado do avesso do tecido, tá? Como eu falei no início, esse tecido é algodão cru, mas você também pode usar outro tipo de tecido para fazer o forro. E agora pega a fita métrica e a gente vai ter que deixar de espaço por fora desse molde 1 centímetro, que é onde a gente vai fazer a costura, ó. Então, usa a fita métrica para te orientar e vai deixando 1 centímetro de espaço, vai passando o lápis para fazer a marcação. Essa marcação é onde a gente vai cortar o tecido. Então, vai circulando essa peça, deixando 1 centímetro da borda. Pronto, agora a gente pega a tesoura e vai cortar esse tecido. Depois de cortar, a gente usa esse mesmo recorte como base para fazer a segunda peça, tá? São 2 laterais, então a gente corta a segunda seguindo esse padrão. Então agora a gente vai usar o molde maior, que é o do corpo da bolsa, tá? Eu tive que trocar a fitinha, porque ela estava descolando, então coloquei outra fita. Então aí nesse molde a gente só vai usar a largura dele, pra gente saber a largura que é a base do corpo da nossa bolsa. Mais de comprimento, a gente vai usar essa lateral menor para fazer o comprimento dessa peça. Vocês vão entender o porquê. Então, pega essa lateral menor, pega a fita métrica e a gente vai medir toda essa lateral, dessa forma que eu tô mostrando para vocês, ó. Segura a fita, vira, segura novamente, vira a fita. E na minha peça vai dar um total de 46 centímetros, mas isso não quer dizer que todas as peças vão ficar do mesmo tamanho, tá? Então é importante frisar isso. A gente vai usar esse 46 centímetros para cortar um novo molde. Então pega mais 2 folhas de papel A4, junta elas, cola com uma fita adesiva no meio, pega a fita métrica e agora a gente vai marcar esses 46 centímetros nessa nova folha. Então, aí, ó, 46 centímetros, faz a marcação com lápis grafite. Depois a gente vai cortar esse novo molde. Agora pega o primeiro molde, aquele molde antigo que a gente não vai mais usar ele. A gente só vai usar ele agora para tirar a largura da peça, tá? Que é a largura do corpo da nossa bolsa. Então a gente usa ele como base para saber a largura. E aí a gente faz uma linha, ó. Faz essa linha. Vou usar esse mesmo papel para me ajudar a alinhar, aquela linha na parte de cima, onde é o limite dos 46 centímetros. Então, aí, ó, a linha não tá muito certa, eu vou alinhar depois também, tá meio torto. E aí, eu uso a fita métrica para tentar alinhar, para ficar bem reta essa parte que a gente depois vai cortar. Então, esse é o nosso novo molde, a gente não vai mais usar aquele anterior, que foi o primeiro que a gente fez. Então, a gente descarta ele, não vai mais usar ele. E agora a gente vai fazer o recorte, onde a gente fez essas marcações. Então, é só seguir essa linha que a gente desenhou e a gente vai cortando. Então, esse novo molde vai casar com o molde da lateral que a gente fez, ó. Essa é a intenção. Agora a gente vai cortar o tecido. Então, pega o molde, coloca no tecido, a gente desenha, circula todo esse molde no tecido, o tecido pelo avesso e com lápis grafite. Não precisa fazer uma marcação forte, é só de leve, só para a gente ver. Então, aí a gente circula todo esse molde. Depois, a gente pega a fita métrica para fazer a marcação da costura por fora. Lembrando que é 1 centímetro por fora desse molde que a gente vai fazendo outra marcação. Essa parte vai ser onde a gente vai fazer a costura. Então, aí vai deixando esse 1 centímetro por toda essa peça. E por último, a gente vai cortar o tecido, seguindo essa marcação que a gente está fazendo agora.
E pronto, ó, depois de cortar o tecido, a gente vai encaixar a lateral nele, ele vai ficar dessa forma, ó. Então, antes de fazer a costura, a gente vai pregar os alfinetes para segurar esse tecido, para a gente saber exatamente onde a gente vai fazer a costura. E lembrando que esse tecido tem que estar pelo avesso, tá? A costura é feita pelo avesso do tecido. Então, pega os alfinetes e vai juntando essas laterais. Por causa das quinas, ainda vai sobrar um pouco de tecido nas pontas, igual vocês estão vendo ali, mas não tem problema, tá? A gente depois corta, é melhor sobrar do que faltar. Depois faz a mesma coisa com a outra lateral, vai passando o alfinete. Nessa parte onde a gente tá passando o alfinete é justamente naquele centímetro que é para fazer a costura. Então aí a gente não passa o alfinete na pontinha do tecido, não. A gente passa deixando mais ou menos 1 centímetro. E desse lado também, ó, vai sobrar tecido, que é justamente por causa da quina. E aí depois a gente vai cortar esse tecido. Agora encaixa esse forro dentro da bolsa para ver se está do tamanho certinho ou se a gente precisa fazer algum ajuste. Então vai encaixando com cuidado para não se furar por causa dos alfinetes. Depois disso, a gente vai de fato começar a costurar. Agora vocês sabem por que eu não faço forro para todas as minhas bolsas. Que eu tenho que seguir esse mesmo processo. Eu sou muito metódica, então quando eu vou fazer forro para bolsa, eu sempre faço molde, faço tudo que tenho direito. Eu aprendi a fazer dessa forma na minha faculdade de moda, então eu sempre sigo esse mesmo processo para fazer qualquer forro, tirando molde, passando alfinete, depois costurando com cuidado para que fique tudo certinho. Pronto, agora eu vou costurar, como eu falei, onde tá esses alfinetes é onde eu vou passar a costura. Eu vou fazer a costura numa máquina de costura normal mesmo, uma máquina caseira, simples. Mas se você não tiver máquina de costura, você também pode fazer essa costura à mão. Eu vou mostrar qual tipo de ponto você vai fazer para que fique bem bonito o acabamento. Olha, essa é a parte do tecido que sobrou que eu falei, depois a gente vai cortar. Então deixa ele aí por enquanto e vamos costurar essa bolsa. Então eu vou usar essa linha preta só para mostrar para vocês mesmo como é que faz o ponto, mas na minha peça eu vou usar uma linha clarinha da cor do tecido. Então, para mostrar o tipo de ponto, ele vai ressair melhor nessa cor. Então, dá um nó na ponta desse fio. A gente vai trabalhar com 2 fios, né? Fio dobrado ao meio. E a gente começa fazendo o arremate. Então, faz esse arremate no início, que é para não desmanchar a costura. E agora a gente começa a fazer o ponto, ó. Então, a gente passa a agulha na frente, deixando um espaço na parte de trás, ó. E aí a gente volta essa agulha no primeiro ponto, lá no ponto do arremate. Então, esse vai ser o padrão desse ponto. A gente passa a agulha por baixo, deixa um espaço entre a agulha e o ponto anterior, e agora a gente volta cobrindo esse espaço. Então, esse é o padrão de ponto que eu aconselho para quem vai fazer essa costura à mão, tá? Então, eu terminei a costura da minha peça. Como eu falei, eu passei na máquina de costura. E agora eu corto essa sobra do tecido. Na parte interna também vou cortando essas sobrinhas, ó, para ficar tudo bem alinhado.
Então agora a gente dobra, ó, essas pontas, que é pra gente poder encaixar esse forro dentro da bolsa. Essas dobras vão ficar pela parte de dentro da peça, tá? E a gente vai fazer uma costura pela parte de fora. Então encaixa dentro da bolsa. Se precisar, você dobra mais esse tecido para a parte de dentro. E aí vai alinhando, alinha bem a lateral, ó. Para costurar o forro na bolsa, eu vou usar o fio de nylon 0,3 e agulha de costura normal. Então a gente passa esse nylon na agulha. Eu vou trabalhar apenas com uma das perninhas do nylon, então a gente dá um nó em uma das perninhas e a outra deixa solta. E eu vou começar a fazer essa costura justamente onde a gente parou o ponto, tá? Lá na onde a gente parou, a última laçada, eu vou começar por lá. Eu vou fazer a costura justamente nessas alcinhas de trás do ponto de base, tá? Ó, só vou passar a agulha nessas alcinhas do ponto. E aí eu vou costurando o tecido, pegando nessas alcinhas de trás do ponto. E pronto, gente, ó, finalizei toda a costura. O acabamento ficou muito bom, conforme vocês podem ver, ó. Fiz toda a costura só passando a agulha na alcinha do ponto de base, da última carreira de pontos baixos que nós fizemos. E aí, nesse final, a gente faz o arremate, corta esse fio de nylon e a gente volta para dar continuidade na peça, tá? A gente pega lá a última laçada do crochê e a gente vai dar continuidade. Então agora a gente vai dar início a uma carreira de pontos baixíssimos, ó. Então vai lá na última laçada, vai no ponto seguinte, faz esse ponto baixíssimo para fazer o acabamento, ó. E aí vai no ponto de base e começa a fazer pontos baixíssimos. Essa é uma carreira de pontos baixíssimos. E aí, chegando no final da carreira, a gente vai dar continuidade. A gente não vai fazer emenda, tá? Então, a gente já vai no ponto seguinte e dá continuidade fazendo pontos baixíssimos. Essa é a segunda carreira de pontos baixíssimos. Eu vou fazer um total de 6 carreiras só de pontos baixíssimos. Chegando no final, não faz o fechamento, já passa para o próximo ponto e continua subindo. Nessa parte, eu não vou fazer emenda para ficar o acabamento bem perfeito. Pronto, ó, finalizei as 6 carreiras, agora eu vou cortar esse fio para a gente poder fazer o acabamento. Então, corta esse fio, puxa essa última laçada e a gente vai fazer aquela simulação de correntinha. A gente vai fazer uma correntinha aí nesse final para poder ficar o acabamento assim, bem certinho. Por último, a gente vai escondendo esse fio por dentro dos pontos.
desce bem esse fio lá para perto do forro, para a gente fazer o acabamento dele bem próximo ao forro, para ficar bem escondido mesmo, para não mostrar que a gente fez nenhum acabamento interno. E agora a gente queima essa ponta com cuidado, ó, e tenta esconder ao máximo ela bem próximo mesmo ao forro, para não ficar visível. E se você não quiser colocar alça de resina, então agora você coloca alça de crochê. Como eu falei, já tem aula aqui dessa alça, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Então você pode fazer esse modelo de alça ou outro modelo da sua preferência também e colocar nessa peça, caso você não queira usar alça de resina ou alça de madeira. Então fica aí também essa opção. E para fazer o acabamento da alça de resina, eu vou usar a agulha 3,5, o isqueiro e o restante do fio. E também agulha de tapeceiro para a gente poder fazer a costura. Então pega essa alça, ó, deixa a ponta, ó, ali na peça, conforme vocês estão vendo. Passa a agulha dessa forma, ó, pegando uma laçada pela parte da frente e outra laçada pela parte de trás. E aí a gente puxa mais uma laçada por dentro dessas duas laçadinhas que estão na agulha. E aí a gente vai repetindo esse mesmo processo, ó. Mantém o fio preso embaixo, que a gente vai fazendo esses pontos, a gente mantém o fio, a ponta do fio lá preso. E aí você vai fazendo esses pontos, vai juntando para ficar tudo bem retinho. E aí antes de chegar no final, ó, quando estiver na pontinha já do fio que a gente deixou escondido, a gente corta essa ponta e eu vou queimar essa pontinha aí para ela ficar colada, mas bem discretamente, tá? Cuidado para não ficar aquela marca, de queimado, então faz bem e com cuidado. E depois continua preenchendo essa alça até o final. Ela vai ficar assim, bem cheinha. Então a gente alinha bem esses pontos para ficar tudo bem retinho um do lado do outro. Ó, dessa forma. E esse vai ser o último ponto, ó. Então aí agora a gente vai cortar esse fio, porque a gente tem que deixar uma quantidade de fio para poder fazer a costura. Separar uma quantidade de fio, não precisa ser muito, e a gente vai usar ele para fazer a costura. Então nessa laçada final, a gente puxa a ponta do fio por dentro dela. E aí aperta bem. Agora a gente pega a ponta do fio, pega a agulha de tapeceiro, passa o fio na agulha de tapeceiro para a gente poder pregar essa alça na bolsa. Eu já fiz a costura de um lado e agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer do outro lado, ó. O processo vai ser o mesmo, tá? Então alinha a alça bem no meio da peça, eu tô contando 3 gominhos de cada lado. Esses gominhos aí, ó, 3 de um lado, 3 do outro. Então vou alinhar essa alça bem nesse meio, entre esses 3. E outro detalhe, eu vou fazer a costura dessa alça na segunda carreira de pontos baixíssimos da peça, tá? Então, nessa segunda carreira de pontos baixíssimos vai ser onde eu vou fazer a costura. Ó, então, como eu falei, nos 3 gominhos do crochê da parte do corpo da bolsa, é onde tá alinhado, e eu já passo a agulha e vou fazendo essa costura. Agora a gente passa a agulha pela parte interna.
E aí vai fazendo essa costura, ó, passando a agulha de um lado para o outro. Pronto, gente, ó, a costura vai ficar assim. É bem simples de fazer essa costura. Agora a gente vai fazer o acabamento por dentro da peça, tá? E aí a gente pega a agulha e a gente vai escondendo, da mesma forma que a gente estava fazendo antes, vai escondendo esse fio por dentro desses pontos, descendo o mais próximo possível do forro para ficar bem escondido o acabamento. Depois de cortar, a gente passa o isqueiro com cuidado também para não queimar o forro, tá? Ó, esconde bem a pontinha. Aí, conforme vocês podem ver na parte interna, não mostra que tem nenhum acabamento, não tem emenda, tá tudo bem perfeitinho mesmo. Eu caprichei bastante nesse modelo de bolsa, conforme vocês podem ver. E agora é hora de costurar o botão. Se você quiser colocar o zíper, como eu falei no início, você segue essa técnica que eu vou deixar o link aqui embaixo da aula para você colocar o zíper. Caso você não queira colocar zíper, então você pode colocar o botão, costurar o botão de imã.
E finalmente a nossa bolsa está pronta. Eu gostei muito do resultado dessa bolsa, ficou bem espaçosa. O modelo da bolsa em si é muito fácil de fazer. A parte mais complicadinha é a parte do forro, pelo menos para mim, porque sempre que eu vou fazer qualquer tipo de forro, demora um pouco, porque eu sou muito detalhista. Mas eu achei que essa bolsa merecia sim um forro, ela tá muito bonita. Com essa alça também de resina, eu acho que o forro caiu muito bem. Olha o detalhe desse acabamento, ficou muito perfeito, não tem nenhuma emenda por dentro, gente. Gostei muito, muito mesmo. E também espero que vocês tenham gostado dessa aula, eu caprichei bastante nessa aula, tá? Então deixa o seu like aqui, compartilha esse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou desse modelo. O Tassel já tem aula aqui, eu também vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, a aula onde eu ensinei a fazer esse Tassel. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever, porque nós teremos muito mais novidades aqui no canal. Então é isso, nós nos vemos na próxima videoaula e tchau, tchau.